O concurso de cinema Os Árabes e a 25 de março teve o propósito de estimular a produção de filmes com temática árabe e de preservar e difundir a memória da comunidade árabe no Brasil. Os vencedores serão anunciados no dia 25 de março, Dia da Comunidade Árabe no Brasil. O concurso foi um sucesso. Eu fiquei impressionada com o número de inscrições, são 30 filmes inscritos, são 30 filmes feitos, não são assim, roteiros que ganharam um prêmio para executar o serviço. Não, são 30 filmes feitos, e a gente viu com o carinho e o trabalho, a pesquisa com que as pessoas se dedicaram. O nosso objetivo ao lançar esse concurso era criar um acervo. Então teve uma pesquisa enorme de imagens, de filmes antigos, de pessoas, muitos depoimentos, e isso recuperou toda uma história que era esse o objetivo, e criar esse acervo, e que será disponibilizado para todo mundo. Tá até um trabalho muito difícil de escolher o vencedor. Os filmes são muito bons, abordam diferentes temáticas, que é interessante: a imigração antiga, a imigração recente, os nomes das ruas, a comida, a música. Então, teve várias abordagens diferentes e criou um acervo múltiplo e muito interessante. O fato da gente ter visto tantos filmes sobre a 25 e sobre vamos dizer assim, a tradição árabe aqui em São Paulo, e por tantos autores diferentes, acaba dando para a gente que assistiu todos com muita atenção uma visão histórica e afetiva daquela região, que eu acho uma experiência de crescimento interno muito grande, de ligação da gente com a própria história da gente, e de entender também o mecanismo da imigração, da evolução da imigração, até a mudança da saída dos árabes da 25 e a chegada dos orientais. Então, quando a gente assiste todos, a gente tem uma noção de conjunto, uma noção muito consistente e muito bonita também. Os filmes eles trouxeram conteúdos muito relevantes, é uma amostra muito boa do ponto de vista da discussão e da preservação da memória dos árabes que vieram para o Brasil na década de 20, depois um pouco mais adiante, até gente que veio recentemente, depois dos anos 2000, gente que ainda estava migrando por outros motivos, por outras razões. Uma coisa é o registro, né, histórico que vem nesses filmes, a busca, a questão do contexto histórico, a 25 de março, né, as questões da imigração, isso tudo vai surgir por diferentes pontos de vista e vieses, e isso é muito interessante. O painel dos 30 traz uma visão abrangente do tema. Isso é muito bacana. A outra questão que fica em pauta aí é a ideia de cada filme como um objeto. Cada filme tem um tipo de narrativa, desenvolve um olhar e, às vezes, tem um viés político-histórico, né? Então, cada filme é, por si só, um universo. E aí entra a graça do concurso, né? Que mesmo na seleção final, quando você chega, por exemplo, a uma sessão com 4, 5 filmes, não é? Esses filmes eles estão pensados por nós também como propostas diferentes. Quer dizer, também tem uma diversidade de abordagem presente nos filmes. Isso é muito legal, porque isso vai te dar, né? Um está falando A e o outro está falando, olha, talvez seja B, né? Então, esse é um contraponto bacana. Foi muito bacana o processo de assistir todos os filmes. Acho que a 25 de março é um lugar de milhões de histórias todos os dias. Histórias do passado, histórias atuais, e ter bastante filme, ter pessoas com perfis diferentes. Cada um capta uma história completamente diferente da outra. Do ponto de vista dos objetivos que foram colocados, eu acredito que o concurso foi um sucesso, não somente pela quantidade de inscrições que nós tivemos, mas pela qualidade dos filmes que foram apresentados, pelo envolvimento das pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar que o cinema, sempre quando a gente assiste um filme, atrás daquele filme tem uma série de pessoas que se debruçaram sobre aquele tema, que foram pesquisar aquele tema, que foram
produzir questionários para entrevistar outras pessoas, tem uma equipe por trás daquilo. Então, se a gente for pensar em relação à quantidade de pessoas mobilizadas para esse concurso, é muito gratificante. Eu aprendi muito assistindo os filmes e uma grande homenagem à cidade de São Paulo. Eu acho que, para mim, um elemento muito forte é pensar que esse concurso não é somente uma homenagem ou uma busca por uma rua 25 de março. Então, eu acredito que nessa perspectiva, o concurso ele gerou um acervo que fundamentalmente deve ser usado. Tem um material riquíssimo para pesquisas, né? Não somente para estudantes, para pesquisadores, para pessoas de origem árabe, mas por todos aqueles que se interessem pela história de São Paulo, pela formação da cidade de São Paulo.